Então, você que está me acompanhando agora, ou então você que me acompanhará posteriormente, abra a palavra do Senhor em Lamentações, capítulo 1. Nós estamos estudando o livro de Lamentações em razão de quê? Bem, em razão do fato de termos chegado até o final do livro de 2 Crônicas. E aí você tem a noção exata dos reis de Israel, né? Tendo a noção exata dos reis de Israel, você então tem todo aquele movimento histórico de compreensão de tudo aquilo que aconteceu e o motivo pelo qual o povo foi para o exílio. Jeremias avisou. Jeremias disse: ninguém ouviu o profeta Jeremias. E aí? Bem, quando não se escuta a voz de Deus, o resultado é choro, muito choro. E Lamentações é esse livro que é escrito um dia após, entre aspas, um dia após, né? Tudo o que aconteceu. Lamentações é esse livro que é escrito de forma muito dolorosa, por alguém que avisou e não escutaram, e agora chora em ver as consequências. Nós fomos em Lamentações essa semana, bem devagarzinho, para que todos vocês, estudando, aprendessem e compreendessem. Nós fomos até o versículo de número 18. Chegamos até o 17. E eu quero que você abra agora em Lamentações, capítulo 1, do versículo 18 em diante, que diz assim: o Senhor é justo, pois eu me rebelei contra o seu mandamento. Ouvi, eu vos rogo, todo o povo, e contemplai a minha angústia. Minhas virgens e os meus jovens foram para o cativeiro. Eu chamei por meus amantes, porém eles me enganaram. Meus sacerdotes, meus anciãos, entregaram o espírito na cidade, enquanto buscavam comida para aliviar as suas almas. Olha que interessante. O versículo 18 e o versículo 19 são dois versículos em que Jerusalém, que agora é Jerusalém que está falando ela mesma da dor que está sentindo. O versículo 18 e o 19 é exatamente Jerusalém chegando às conclusões que tinha que chegar. De que, primeiro, está passando por tudo aquilo por causa de um pecado absolutamente próprio. O Senhor é justo. O que está acontecendo com ela é produto da mão do Senhor, e Jeremias agora trazendo conhecimento por intermédio de Jerusalém falando, Jeremias diz, o Senhor é justo. Sim, o Senhor é justo. A justiça de Deus é um dos maiores atributos que ele tem. Sim, existe misericórdia, benignidade, amor, compaixão, mas Deus é justo. E quando chega o momento dele exercer a justiça, que é exatamente dar a cada um aquilo que cada um merece, em razão dos seus procedimentos, Deus não brinca. E se tem alguém que vai saber dar direitinho a cada um aquilo que ele merece, é o Senhor nosso Deus. Jerusalém sofreu, e sofreu muito. Se você parar e pensar, chegar à conclusão de que o Senhor é justo é uma conclusão radicalmente importante. Porque tem muita gente que sofre e acredita que é vítima no seu sofrimento. Tem muita gente que sofre e acredita piamente que está sofrendo sem razão, sem motivo. E o que é interessante é que, tudo bem,
Existem as dificuldades no momento da vida da gente quando Deus está nos provando, mas existem dificuldades também que nós provocamos. E aqui, o versículo 18 é uma confissão. O Senhor é justo, pois eu me rebelei contra os seus mandamentos. Ou seja, eu, Jerusalém, andei como se Deus não existisse. Eu, Jerusalém, fiz aquilo que eu não podia fazer. Eu, Jerusalém, realizei aquilo que eu não podia realizar. O Senhor é justo. Vamos ser francos. O Senhor é justo. E eu estou recebendo aqui exatamente a consequência dos meus atos. E aí existe um clamor mais sério ainda. Ouvi, eu vos rogo, todo o povo, e contemplai a minha angústia. Ou seja, aprendam comigo. Entendam que com Deus não se brinca. Compreendam que com o Senhor não se brinca. Deus é Deus, o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, mas o Senhor também é justiça aplicada no momento certo, na hora certa. Então, aqueles que ouviram o áudio de ontem viram que novas figuras e novas imagens entraram em Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Você não tem só a figura da viúva jogada no início, mas você tem a figura daquele fogo que desce de cima e arrebenta os ossos. Você teve a figura da rede que pegou o pé da presa e a fez cair. Você tem a figura do jugo no pescoço de um animal que o faz simplesmente não ter forças para mais nada. E você tem a figura da uva esmagada no lagar. Todas essas figuras eram para demonstrar que Jerusalém agora tinha caído de forma definitiva e que não tinha condições mais de se levantar. Agora, o escritor de Lamentações, que cremos que é Jeremias, diz de forma muito clara: vejam o que aconteceu comigo. Ele diz: ouvi, eu vos rogo, todo o povo, contemplai a minha angústia. Ou seja, vê se aprende com o que ocorreu comigo, vê se discerne aquilo que ocorreu comigo, vê se compreende o que comigo aconteceu. Isso é muito importante. A gente tem a possibilidade de aprender com as dores próprias, mas a gente tem a oportunidade de aprender com as dores estranhas. E isso é fundamental, por quê? Porque tem gente que pensa que o Cristo do Novo Testamento é diferente do Cristo do Velho Testamento, de que Deus do Novo Testamento é um Deus só de amor, só de graça, só de misericórdia, e se esquece que Hebreus diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero lembrar aqueles que agora me assistem, né, e me dão a honra de estarem comigo nesse momento. E quero lembrar também aqueles que vão me assistir posteriormente. Deus não brinca. E o mesmo Deus que aguentou os pecados de Jerusalém com amor e misericórdia, mandou seus profetas, ele ainda hoje manda os seus profetas. Ele manda os seus homens. Ele manda a sua palavra. O Jesus do Novo Testamento não é só o bom pastor. Nós temos também uma descrição de Cristo no Novo Testamento que muitos se esquecem. Deixa eu ler para você. Ela está aqui em Lucas, capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1, ó. Capítulo 3, me perdoe. Em Lucas, capítulo 3, lá no versículo de número 7, João Batista descreve Cristo. E ele mostra um Cristo que a maioria de nós pensa que não existe. Você já viu o Cristo descrito por João Batista? Em Lucas capítulo 3, versículo 7, diz assim:
Então ele quem? João Batista, dizia às multidões que vinham ser batizados por ele: ó geração de víboras, quem vos ensinou fugir da ira vindoura? Vem uma ira. Vem uma ira. E olha a descrição que ele faz de Cristo aqui. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer dentro de vós mesmos: nós temos a Abraão por nosso pai. Porque eu digo que dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Versículo 9. Agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. E o povo perguntava dizendo: então o que faremos? E ele respondendo disse, versículo 11, aquele que tiver, aí ele vai trazer todas as dimensões sociais do seu ensino, dizendo: olha, sejam benéficos, sejam bons, creiam em Deus e vivam à luz dessa crença. Irmãos, olha, literalmente, quem não vive uma vida à luz da palavra de Deus, o machado está posto à árvore. E pode ficar tranquilo, o Senhor vai cortar. Então, assim como Jerusalém é um exemplo do que é a ira de Deus, nós temos que abrir os olhos para viver a bondade de Deus e não a sua ira. E é interessante que o versículo 18 diz: olha, contemplai a minha angústia. Minhas virgens e meus jovens foram para o cativeiro. Ou seja, eu não tenho mais aquela força que poderia revigorar Jerusalém. Eu não tenho mais aquela geração que poderia levantar de novo Jerusalém. Não existe mais. Olha o versículo 19. Eu chamei pelos meus amantes. Aqui está o reconhecimento do adultério espiritual. Eu chamei por meus amantes. Jerusalém não podia ter amante. Tá? Amante é aquele que desfruta do corpo de uma mulher que não pode desfrutar, que é a mulher dos outros. Jerusalém não podia ser amante. Aqui está a declaração aberta de que Jerusalém se prostituiu espiritualmente. E na hora que precisou, cadê Baal? Cadê Azerá? Cadê Asdod? Cadê os grandes e poderosos deuses lá de Tiro e Sidom? Nenhum deles veio salvar, porque não há Deus. O único Deus que existe é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E aí ela diz: na minha angústia eu chamei os meus amantes, porém eles me enganaram. E o pior, não tem como a cidade se levantar, porque a cabeça pensante, aqueles que estão à frente e que poderiam nos dar uma diretriz, não existem mais. Meus sacerdotes, meus anciãos, entregaram o espírito na cidade, ou seja, morreram. Por quê? Porque estavam procurando comida e não acharam comida. Então, aquela velha história, os anciãos eram aqueles que estavam à porta da cidade e que julgavam as causas, e que, em razão disso, a cidade prosperava. É quem dava a noção do que se devia fazer na economia, na política, na sociologia. E os sacerdotes eram aqueles homens que estavam entre Deus e os homens para trazer o quê? A bênção de Deus. Não existe mais. E aí vem a oração. Termina aqui Lamentações, capítulo 1, com uma súplica dizendo assim: contempla, ó Senhor, pois eu estou angustiada. As minhas entranhas estão incomodadas. Meu coração está revolvido dentro de mim. Aqui está uma descrição do interior, do coração e da vida de cada um, né, que ali está.
É interessante que quando a gente está em um momento de dificuldade, a gente normalmente tem algum problema estomacal, né? A gente fica apreensivo e vai ao banheiro. É isso que está descrevendo aqui, ó. Minhas entranhas estão se removendo e o meu coração está sem esperança. Agora, por quê? De novo, uma confissão. É simples, porque eu gravemente me rebelei. Eu fui contra os teus mandamentos. E no exterior a espada é enlutada. Agora, aqui é que dói. Em casa está a morte. Ou seja, é interessante que quando você olha para o Salmo 127, 128, que fala sobre a casa de quem serve ao Senhor, seria frutífera, próspera, grande, maravilhosa, os filhos como rama de oliveira, a mulher como a videira. Aqui a descrição é horrível. Na minha casa está a morte. E aí vem o versículo 23 a 21 e diz: eles ouviram que eu suspiro, e não há ninguém que me conforte. Jerusalém está abandonada. Abandonada. A sua própria sorte. Todos os meus inimigos ouviram sobre a minha tribulação. E é óbvio, se são inimigos, o que vai acontecer? Eles estão alegres que tu tenhas feito isso. Interessante, né? Em momento algum eles dizem, foi a Babilônia, foi a Babilônia. Não, não, não. Em momento algum eles sabem que é a mão do Senhor que desceu sobre eles. Eles têm consciência do pecado. E tu trarás o dia que anunciastes, eles hão de ser como eu. Aí um desejo deles, ó Senhor, que um dia o Senhor também puna a cada um deles, né? Que eles sejam como eu, também desolados. Faz justiça não só contra Jerusalém, mas faz justiça contra aqueles que o Senhor usou e que foram além daquilo que o Senhor tinha permitido. E aí o versículo 23 vem uma oração muito engraçada. Que todas as suas perversidades cheguem perante ti. Ou seja, Deus usou a Babilônia para destruir Jerusalém. Mas os babilônicos excederam. Sim, os babilônicos excederam, né? E aí agora estão pedindo, ó, que as perversidades dele também cheguem perante ti e que tu faças com eles o que fez conosco, né? Aí vem, faze-lhes como tu fizestes comigo por causa de todas as minhas transgressões, pois os meus suspiros são muitos, o meu coração está enfraquecido. É interessante que ele termina pedindo que o Senhor faça justiça também contra todos aqueles que vieram contra Jerusalém e excederam o limite de maldade, né? Porque o indivíduo aproveita que está sendo mal e que o outro está aos seus pés, e aí ele se torna muito mal. Ele se torna muito mal. É interessante, né, como termina o capítulo 1. Senhor, não se esquece de bater neles também. É como aquele filho mais novo que diz, ó, eu tô apanhando, mas comigo também estava fulano, ciclano, não esquece de bater não, tá, papai? É fantástico isso, né? Aqui está algo que literalmente é da natureza humana. A gente mesmo em sofrimento, a gente diz, ó, agiu com justiça comigo, também não se esquece de agir com justiça perante os outros, Senhor. Não esquece não. Faz justiça. Engraçado, né? O único que mesmo tendo passado pela justiça de Deus, não sendo injusto, foi Cristo. E no momento H em que ele estava sofrendo todas as agruras, ele olha para quem o arrebenta, né? Na cruz do Calvário, e ele não diz, faz justiça. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A gente tem muito que aprender com Cristo, né?
A gente tem muito que aprender com Cristo. Que oração absolutamente diversa, né? Do que aqui Jeremias está fazendo ao final. Tem muito que aprender com Cristo. Muito bem. E se eu estivesse gravando, eu diria agora, este é o Leitura Bíblica Diária. Eu sou o pastor Gedeon Júnior e agradeço a confiança do ministério e a confiança de minha pastora presidente, Loide Ramos. Amados irmãos, veja que se não der certo a gravação, nós entraremos ao vivo e você não deixará de ter a sua porção diária de conhecimento das Escrituras. Eu me despeço, desejando a todos uma maravilhosa sexta-feira, porque hoje é sexta, aguardando vocês no estudo de hoje à noite, que hoje à noite temos estudo bíblico em nossa igreja. Aguardo ansiosamente cada um de vocês. Um grande beijo. Que o Senhor dê um final de semana maravilhoso. Aguardo também na Escola Bíblica Dominical, domingo de manhã. E se o Senhor permitir, domingo à noite, estaremos juntos na casa dele, servindo a ele. Um grande beijo e a paz do Senhor.